Pai, porque eles são exemplos para essa igreja, Pai, de serviço, de coração, Pai, e nós te louvamos por esse presente que o Senhor deu a eles. Nós nos alegramos juntos, nós sorrimos, ficamos felizes juntos, porque nós somos um corpo. Muito obrigado, Pai. Toma a palavra dessa noite em tuas mãos, nos conduza em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Pedro, no capítulo 2. Epístola de Pedro. Aí vai ser depois, vou começar só. Achamos? Vou ler, tá? Vai dizer assim, versículo 1. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. 6. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são geração eleita. Vocês são sacerdócio santo, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou. Eu quero vou começar um episódio, uma série de mensagens sobre como ouvir a voz de Deus. Nós, como servos do Senhor, nós cremos que Deus fala. Nosso Senhor não é como os ídolos mudos. Tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não escutam, boca, mas não falam. Mas o nosso Deus, ele é vivo, real, existe e está trabalhando para concretizar o seu plano. Amém? Essa ideia de clero e leigo foi algo inventado pelo ser humano. Deus nunca quis que houvesse essa ideologia de que a gente chegue no lugar e simplesmente um tenha detenção da voz de Deus. Simplesmente uma pessoa
tem a capacidade de ouvir Deus e transmitir. No Antigo Testamento existe uma diferença entre o profeta do Antigo Testamento e o profeta do Novo Testamento. E a gente vai falar um pouco a respeito disso. Mas na Nova Aliança, a presença de Deus não é um privilégio apenas para pastores, mas é um privilégio a todos. Porque já não é mais um sacerdócio de um homem só. No tempo da Antiga Aliança, havia os filhos de Levi, e todo sacerdote e todo levita era descendente da tribo de Levi. Para cumprir o sacerdócio, precisava nascer da linhagem de Levi. Mas isso se restringia apenas a certas pessoas. Assim como os profetas, nem todos tinham essa audição da voz de Deus. Deus se separava como profeta, Deus falava a sua voz, ele comunicava o seu coração para o profeta, e o profeta transmitia aquilo que Deus falava. Mas a gente tem o ledo engano de que Deus falava o tempo todo no Antigo Testamento, e não é uma verdade. A gente lê as Escrituras, por exemplo, o livro de Daniel, e a gente pensa que Daniel incorporou, o Espírito, pegou a caneta e começou. A maioria dos profetas nem escreveram, se você quer saber. Alguns escribas relataram o que eles viam e ouviam a respeito do ministério desses profetas. Então a gente tem hoje uma separação nas Escrituras, capítulo 1, capítulo 2. A gente pensa que tudo foi escrito em sequência, mas em alguns capítulos do livro de Daniel, de um capítulo para o outro, algumas vezes gera cerca de 10 anos para que ele pudesse ouvir a voz de Deus e transmitir aquilo que ele estava ouvindo, ver aquilo que Deus estava mostrando e transmitir aquilo que ele estava vendo. Mas uma coisa você pode ter certeza, eles perseguiam a voz do Senhor. Eles perseguiam ouvir a Deus. Só que na Nova Aliança, Deus estava concluindo uma obra em Cristo Jesus que nos beneficiou com a verdade presente, a verdade de Deus que não está restrita a uma classe de pessoas, uma verdade de Deus que não está restrita a um clero, mas está totalmente voltada para as pessoas que estão sujeitas a Cristo. Ou seja, no Antigo Testamento, Deus trabalhava com um indivíduo. Preciso tirar o povo da escravidão do Egito, vamos levantar Moisés. Preciso levantar um profeta para confrontar o reinado de Acabe e de Jezabel, vamos estabelecer Elias. Só que quando a nova aliança ela é feita através do sangue de Cristo, o Filho de Deus ele fala o seguinte: eu vou para o Pai, e vocês precisam esperar em Jerusalém até que vocês recebam do alto o Espírito Santo da verdade. Ele vai guiar vocês a toda a verdade, ele vai comunicar tudo que eu tenho dito, ele vai fazer vocês lembrar tudo que eu tenho ensinado. Então Jesus ele faz uma promessa que já estava contida nas Escrituras, que o Espírito Santo haveria de vir nos últimos dias. E essa promessa se cumpre. Jesus ressuscita, 40 dias depois, ele é assunto aos céus. Muitos irmãos veem Jesus, mais de 500 irmãos veem Jesus glorificado, com o corpo ressurreto, ensinando acerca do reino de Deus. E agora, quando o Espírito Santo de Deus vem, ele estabelece uma verdade, que é: eu vou colocar o meu Espírito em vós, e vocês vão viver. Eu vou plantar o meu Espírito em vocês, e a lei já não estará mais gravada em tábuas, mas estará gravada dentro
dentro de vocês. Pelo Espírito eu vou escrever dentro de vocês. Está entendendo? Amém? O que é o pastor? O que é um líder? Ele é alguém que está como um servo diante de Deus. E servo, literalmente, nas Escrituras, se chama escravo. Ele é escravo do Senhor. Ele é escravo porque ele optou ser escravo por amor. Não teve uma imposição. Não teve, eu tenho que fazer isso, senão a mão de Deus vai pesar sobre mim. Não, ele ouviu a voz. E decidiu se tornar um escravo por amor a Ele. Para servir algo que é a menina dos olhos de Deus, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, o organismo vivo. Então, o pastor simplesmente é alguém que está indo na frente, morrendo primeiro. Alguém que está indo na frente, chorando primeiro. Alguém que está indo na frente, querendo ouvir primeiro. Alguém que está indo na frente, querendo ver primeiro. E a pergunta é, Luciano, Deus fala nesses dias? Será que Deus ainda comunica a sua voz, a sua vontade? Sim. Só que agora, o propósito de Deus na nova aliança não é mais com um indivíduo. O propósito de Deus na nova aliança é com um corpo. Então não tem um dom para um indivíduo utilizar e se promover com ele. Não tem um dom para um indivíduo utilizar e ser notável, receber fama com ele. Mas é um dom que nós recebemos de Deus para o corpo, para o todo. Não tem propósito em Deus dele dar alguma coisa para nós que não sirva para o todo. Não há dons espirituais sem antes a gente perceber o corpo de Cristo. E se ele vai falar, se ele vai promover a sua voz, ele vai fazer isso através do corpo e para o corpo. Ou seja, esse grupo de pessoas que a sociedade olha e não dá nada, desprezados, que às vezes a gente olha e pelo olhar natural a gente julga. Que igreja é essa? Né? Até o André estava brincando, a gente é a igreja dos deficientes. Aí ele ri. Só que Deus ama vocês. Deus nos ama. E por Ele nos amar, Ele comunica a sua voz para que essa igreja tome forma. Porque você começou na caminhada com Deus, vamos supor, no nível 0. E o propósito da jornada não é a gente ficar no 0 tomando leitinho. Não é para a gente ficar no 0 igual aquele passarinho no ninho, esperando a mãe vir, né, com o alimento do dia e botar na boquinha. Essas são as fases necessárias. Do 0 eu vou para o 1. Aí começa a fase do passarinho com comidinha na boquinha. Vou para a fase 2, aí começa a nascer as penas, né, irmãos? Aí na fase 3, a mãe já está falando para o passarinho, vamos voar? Vamos sair desse lugar de acomodação? Vamos sair daí? Só que no 4, ela já não está mais chamando para sair, ela está jogando o passarinho fora do ninho para ele voar. Então, se Deus quer nos levar para a fase 4 e a gente está na fase 1 querendo só comidinha na boca, Ele vai permitir algumas situações naturais que iriam de fato acontecer, você em Deus ou não, mas Ele permite isso acontecer, muitas das vezes para nos empurrar para a próxima fase. Luciano, mas eu entrei para a igreja, complicou mais ainda. Você já ia passar sem Deus mesmo, irmão? A diferença é que agora tem um propósito que não é individual. Tem um propósito que não é só para
o meu eu, para minha casa, tem a ver sim comigo, com minha família, mas é para o todo. Amém? E eu sempre pensei, e se você olhar as escrituras, ela vai dizer sobre isso, não com todas as letras, porque a gente quer ver escrito aquilo que a gente quer, né, como algo negativo. Não fumeis, né? Você não vai achar na Bíblia não fumeis. Não fumeis marihuana. Não vai ter escrito, mas você entende que não é para chapar a cabeça de maconha, né, irmão? Mas é para se embriagar com o Espírito Santo, amém? Então você vai perceber que os propósitos de Deus começam a acontecer na vida daquele que está envolvido com aquilo que Deus está envolvido. Por que a gente pensa, poxa, eu estou na igreja há tanto tempo, por que as coisas não avançam na minha vida? Por que as coisas não dão certo na minha vida? Por que eu estou sempre parecendo que estou um tempo atrás daquilo que Deus queria? É porque às vezes falta essa fé para entrar no que Deus está fazendo. E isso não se trata de uma estrutura de 4 paredes. Tem a ver também com o serviço no templo, mas não é só no templo, não é só pegar a mão no microfone, ou no violão, ou na bateria, ou ter uma oportunidade aqui na frente, mas envolve muito mais. Isso envolve um desenvolvimento interior, que tem a ver com o aperfeiçoamento de Deus no seu homem interior, que tem um propósito de te fazer semelhante a Cristo. Tem um propósito de te fazer ter a estatura de Cristo. E para isso, só tem condição da gente crescer em Cristo ouvindo a Cristo. Por que as nossas orações são chatas? Ou a gente acha chato orar? Porque a gente está orando para Deus fazer o que a gente quer. E Deus parece alguém que a gente encosta na parede e fala, Senhor, olha só aqui minha vida, olha, eu preciso disso, Senhor. Deus está falando, precisa não, precisa de mim. Mas, Senhor, isso está errado porque você não fez o que eu queria. Não, isso está errado porque você se afastou da minha voz. Adão só comeu do fruto porque Eva o conduziu a isso. E ela só conduziu ele a isso porque ela deixou de ouvir a voz do Senhor, que dizia, não coma daí. E ela passou a ouvir a serpente. Então toda consequência na nossa vida tem a ver com o afastamento da voz que fala conosco, da voz que comunica, da voz que nos sustenta. Então oração não é sobre você falar, é sobre você ouvir. É sobre um diálogo que você tem com Deus a fim de ouvi-lo. E ao ouvi-lo, nós vamos criar musculaturas espirituais. E a gente vai ver que nessa nova aliança, quando Deus ele dá dons para os homens, Paulo ele fala em 1 Coríntios 14, eu desejo que todos vocês profetizassem. Como eu queria que vocês profetizassem, que todos profetizassem. Uma coisa é ser profeta, não como do Antigo Testamento, mas a gente vai aprender sobre o que é o profeta no Novo Testamento. Mas não pense só na figura de um homem como profeta, mas pense em algo. Existe sobre a igreja uma liberação para que ela flua no espírito de profecia. Para que ela flua no espírito de profecia. Aí eu pergunto, o que é profecia, Luciano? Porque a gente aprendeu que profecia é aquilo, irmão, nessa noite, profetiza para o seu irmão, Deus está chegando com uma resposta. Aí você olha para a cara do irmão com cara de maracujá azedo, com cara de limão, o irmão está bravo, brigou com a esposa, chegou. E você está profetizando, meu irmão, eu profetizo vitória sobre você. O irmão quase bate no outro.
Só que isso não é profecia. Isso é pensamento positivo. A profecia bíblica sempre parte do coração de Deus para o homem transmitindo a sua vontade para o outro, que tem a ver com o todo. Então, se Deus vai falar através de profecias, tem uma liberação. Eu quero que vocês todos profetizem. E quem que profetiza, irmão? Quem tem o Espírito de Cristo. Quem está ouvindo ele. E tem até na nova aliança, uma liberação para que a igreja julguem a profecia. Para que os irmãos maduros julguem o que foi falado a outro irmão. Não julgar a pessoa. Porque no Antigo Testamento, se o profeta errasse, isso era pena de morte para ele. Só que na nova aliança, pode ser que o cara acordou mais na terra do que no céu. Pode ser que ele falou a respeito de algo do seu coração e não daquilo que era de Deus. E não tem problema, porque no meio de pessoas maduras que se amam, o perdão sempre vai acontecer e sempre vai haver uma liberdade para a pessoa errar o que foi falado. Não é que a pessoa é falsa, está entregando falsa profecia para mim, mas pode ser que naquele dia ela não percebeu a voz de Deus. E ela entregou, falou de algo que não era para ser falado. Então, na maioria das vezes, a comunicação da voz de Deus tem a ver com pessoas que estão querendo ouvir ao Senhor. Com pessoas que estão sujeitas a voz do Senhor de uma forma contínua. E vai haver uma liberdade para o julgamento daquilo que foi falado. Mas é melhor que a gente corrija os excessos, que não tenha nenhuma profecia na igreja. Que a voz de Deus morra em mim, na Silvana. Mas pense nisso, Deus quer. Eu tenho certeza absoluta que pelo menos uma vez Ele já falou com você. A pergunta é, você ouviu ou não? Não precisa abrir, mas em 1 Timóteo 1,18, fala o seguinte: dirijo essa orientação a ti, meu filho Timóteo, levando em consideração o que os profetas anunciaram a teu respeito, o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, trava o bom combate, conservando a fé e uma boa consciência, pois alguns, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Uma das bases para a nossa movimentação a respeito de ouvir a Deus é que Deus, Ele deixou um padrão que é a sua palavra contida nas Escrituras. Quando você lê o termo Escritura na Bíblia, não está provavelmente se referindo a esses 66 livros que nós temos em mãos, chamado Bíblia Sagrada. Na maioria das vezes está se referindo ao Pentateuco, aos profetas, que eram o que os nossos pais, os antigos, tinham em mãos. E era o que era lido, depois de um tempo que foi colocado em forma escrita. Mas até então, a forma de se comunicar a vontade de Deus expressa, por exemplo, nos mandamentos que Moisés recebe, naquilo que Deus exige para o povo de Israel no deserto, era transmitido de uma forma oral. Ou seja, os pais contavam para os filhos ouviam e transmitiam para os seus filhos. Isso ia se passando de geração em geração. Por isso que a Bíblia fala que uma geração contará a outra geração as maravilhas do Senhor. Mas aí, quando esse livro se torna escrito, quando vem a época que vem o papiro, vem o pergaminho,
e tudo isso vai evoluindo, né? Hoje a gente vive numa tecnologia, nem tem Bíblia aqui, eu estou com 2 celulares. Mas a palavra que se refere à Escritura tem a ver com esses livros. E o que os profetas narravam? O que os profetas vislumbravam? Eles vislumbravam uma pessoa, Cristo. Eles desejavam conhecer o Messias que iria resgatar e redimir toda a nação de Israel e toda a terra. Então, existe uma evolução de Gênesis a Apocalipse acontecendo. Aí chega a vez de Cristo vir ao mundo. A Bíblia fala que ele é a expressão exata do ser de Deus. E que ele é aquele que as Escrituras anunciavam a seu respeito. Sabe o que isso quer dizer? O que os profetas profetizaram e não viram, nós tivemos a revelação pelo Espírito Santo. Nós tivemos o conhecimento de Deus impresso em nós através do Espírito Santo. Então a primeira forma de Deus falar, repita comigo, através das Escrituras. Nunca Deus vai se opor àquilo que está escrito, irmão. Luciano, mas Deus falou comigo que está na hora de eu separar. Está na hora de eu me divorciar. Não foi Deus. Porque Deus fala que Ele odeia o divórcio. E que o divórcio é dureza de coração. E que se o casamento foi feito para suprir as nossas expectativas, nós casamos com a motivação errada. Não, eu casei para sair de casa, da casa dos meus pais. Eu casei para sair da fornicação. Não é isso. Eu casei para ter uma família feliz e postar no Instagram. Olha que coisa maravilhosa, um motivo bacana para casar, né? Para juntar com outra pessoa, acordar todo dia com ela, com bafo, brigar, comida salgada, outro dia nem tem comida. Lá em casa não acontece isso, mas tem alguns lugares que pode acontecer, né? Então, a Escritura, ela é a base e Deus nunca vai contrariá-la. Amém? Deus sempre vai falar através das Escrituras. Então, primeiro, você quer ouvir a Deus? Como é que você quer ouvir a Deus se você não está tendo contato com as Escrituras? E a igreja aprendeu uma forma de nem misticismo, a palavra místico tem a ver aquele que lida com o transcendente. Isso é bom. Lidar com o transcendente, aquilo que transcende a nossa existência, com o sobrenatural. Nós somos místicos, mas o misticismo, talvez seja a palavra certa, gerou uma ideia de que a gente vai ouvir a Deus do nada, sem provocar isso, em pecado, numa vida promíscua, pecando deliberadamente, sem querer ao menos abandonar, sem ao menos querer deixar de ser fofoqueiro, deixar de ser caluniador, deixar de ser aquele que lança falsas calúnias, e de alguma maneira vai vir de repente, bush, Luciano, sou eu que falo contigo. Não vai acontecer, irmão. Se tem uma coisa que causa separação entre Deus e os homens, é algo chamado pecado. Luciano, mas Deus, a Bíblia fala que todos nós pecamos, sim. Mas não fala que nós devemos viver na prática deliberada do pecado. Está na nossa natureza. Só que agora eu tenho uma guerra. E o Espírito Santo sobressai sobre a velha natureza. Por isso que ser guiado pelo Espírito não é um dia numa conferência. São todos os dias. Eu criar um ambiente que eu provoco essa audição. Eu quero ouvi-lo. Eu quero entendê-lo. Eu vou perseguir essas escrituras. Meu irmão, você vai perseguindo, vai lendo sem entender. Você vai ganhando habilidade de abrir, habilidade de encontrar os textos. Quando vê 66 livros, está pequeno.
Aí você identifica, do nada você está cozinhando, você lembra de um versículo, paf, solta, aí você corre e vai lá. Meu Deus, Ele está falando comigo. Ele está queimando a sua palavra dentro de mim. Ah não, eu ouvi uma voz, Luciano, que dizia, olha, se suicida. E eu acho que é a voz do Senhor. Não é. E nesses dias, dos últimos dias, várias vozes estão falando no nome de Deus. E é um perigo. Porque se todo mundo fala, se torna normal. Você roleta o Instagram, Reels. Acho que é isso, né? Em inglês é fraco, português está difícil. Mas você roleta o Reels para cima, vai. É só palavra. Assim diz o Senhor, parará, profeta de lá, pastor de cá. Um brigando com o outro. Aí isso se torna normal. E tudo que é comum acaba caindo na rotina. E nós vamos limitando a nossa audição a essas vozes. Só que Paulo está falando para Timóteo, olha, dirijo essa orientação a ti, meu filho, levando em consideração que as profecias anunciaram a teu respeito, com base nelas, trava o bom combate. Paulo está falando aqui de profecias, e quando ele fala de profecias, é porque alguém se levantou a favor de Timóteo e profetizou sobre ele. Profetizou o quê? Talvez tenha declarado, Timóteo, eu tenho percebido no meu espírito que Deus vai te levar a ser um instrumento dele para a salvação de muitas pessoas. E você vai ser alguém que vai ser conduzido a partir desse momento pelo Espírito a renunciar coisas. Mas pode ter certeza que você vai perceber Deus em você, em todos os processos. E essa profecia, diretamente a uma pessoa, ela faz três coisas. Ela edifica, ela exorta e ela consola. O que a gente entende como profecia no meio da igreja hoje? Alguém que se levanta, assim diz o Senhor. Aí o cara já quase cai para trás, né? Meu Deus, vai revelar meu pecado hoje, Jesus do céu. Vai falar o que eu pensei. Mas não é, irmão. Inventaram isso e é errado. Porque no lugar que tem maturidade, alguém vai falar e outros vão julgar o que está sendo falado. E na nova aliança, não usa mais esse termo. No Antigo Testamento, como eu falei, o profeta só falava quando ele ouvia Deus falando com ele e ele tinha certeza, porque isso poderia levar à sua morte. Então o cara não falava assim, diz o Senhor, né, um dia na terra, né? Ele falava com convicção, Deus falou comigo. Então esse termo, assim diz o Senhor, está ligado ao Antigo Testamento. Na nova aliança, nós usamos outros termos. Por exemplo, eu estou tendo uma impressão no meu espírito, irmão, que Deus está querendo te levar para um novo nível na fé. Eu senti no meu espírito que você ainda está na fase da papinha, enquanto já era para você estar comendo tutu e servindo os outros. Então Deus vai te conduzir a isso, irmão. Isso faz sentido para você? Faz sentido sim, Luciano. Claro que quem é maduro vai falar que faz sentido. Quem é criança talvez fala, não faz sentido nenhum, mas está fazendo, né? Porque eu não quero ouvir. Aí Paulo está falando para Timóteo permanecer nessas palavras que ele recebeu e com base nela travar o bom combate, ou seja, haveriam palavras contrárias àquilo que Deus tinha falado para Timóteo, queriam entrar nos ouvidos dele, e se ele deixasse, iria descer para o coração. E aí, existem 3 tipos de vozes que podem falar com você. Primeiro é a voz do seu coração. Só que a Bíblia fala que o coração do homem, o que ele é? E o que o mundo fala? O que o mundo prega? Siga o seu? A Bíblia fala que o coração é?
Então o mundo fala, siga o engano. Essa é a diferença para a voz de Deus e a voz do mundo. A voz do mundo sempre vai falar para você ficar da mesma forma, que não precisa mudar, que não precisa avançar, que basta você seguir o seu coração. Só que o seu coração está te enganando, irmão. E a voz do coração pode ser traduzida como a voz dos pensamentos. Alguns cientistas falam que nós falamos em pensamento 120 palavras por minuto. Eu estou falando aqui, você está pensando alguma coisa. Olha, aquela camisa encolheu, né? A barriga dele... Misericórdia. Eu acho que ele está com o olho meio inchado, parece um terçol. Não mexi com nenhuma grávida. Será que eu fiz algo com núbia, gente? Né? Tem um mito aí que, né, negou alguma coisa para a grávida, fica ganhando terçol. Não lembro, né? Mas esse coração, ele pode nos enganar, né? Nossos pensamentos. Por isso que a Bíblia, ela fala para que a gente venha todo instante guardar o nosso coração. Esconder a palavra dele aonde? No nosso, para quê? Para não pecar contra ele. Porque a palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Então cuidado, porque o diabo, ele fala na mente, se deixar, desce para o coração. Não escute outras vozes, principalmente aquelas que contrariam as escrituras, porque isso é a voz do inimigo, isso é a voz do engano do seu velho homem. E existem as vozes dos ímpios, aquele que não tem aliança com Deus, aquele que não está ouvindo de Deus e está julgando a igreja, irmão. Pensa comigo. Não tem nada a ver com Deus, não tem aliança com Deus, não tem intimidade com Deus. Tem um Deus que ele fala que tem, mas o que vai confirmar esse Deus são os frutos na nossa vida. Abandonar pecado, viver de uma forma reta, íntegra, construir uma vida diante de Deus, ter no nosso dia a dia momentos de disciplinas espirituais. Nós vamos tratar muito isso aqui. O que são as disciplinas espirituais? Oração, leitura das escrituras, jejum, comunhão com a igreja. Aí não tem nada disso e quer falar da igreja, quer falar do pastor que caiu. Não tem autoridade. Quem vai julgar a igreja são os de dentro da igreja, não os de fora. Os de fora, quem vai julgar é Deus. Mas quem vai julgar as coisas da igreja são os que estão na igreja. É o que a Bíblia diz. Então cuidado com as vozes dos ímpios, que estão dizendo que agora é normal qualquer coisa, que tudo tem, né, sua liberdade, estamos num novo tempo, século 21, as coisas mudaram, estamos avançados, não precisa mais de tanta santidade dessa forma, não precisa abandonar pecado, não precisa renunciar nada. Cuidado com a voz do ímpio. Porque o meu Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, dia após dia, siga-me, dia após dia. Só que, enquanto a gente não rompe com a carne, isso se torna um conflito. Talvez você parou nessa fase, a fase do conflito. Você fica 3 dias santo e 7 dias no inferno, né? Você fica 4 dias ouvindo Deus e 7 meses no vale. Só que quando você rompe essa zona de conflito com a sua carne, uma coisa acontece, você tem prazer em Deus. Você tem prazer em ouvi-lo. Você tem prazer nas coisas que Ele ama. Você tem prazer de estar com seus irmãos na igreja. Você tem prazer de viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Você se envolve, você está comprometido, você está crescendo.
E eu tenho percebido isso em muitos de vocês. E como eu falei, quando você entra no propósito de Deus, as coisas de Deus começam a acontecer na sua vida, e não tem como, meu irmão, não tem como você servir a Deus e não ser abençoado. É impossível. Muitas vezes as coisas estão paralisadas porque falta esse passo para romper com o meu eu, para romper com o pecado e permitir que Deus te transforme, que Deus fale com você coisas que você precisa ouvir. E aí você vai ver as coisas dando certo. Se der errado, Deus é com você. Pode dar errado na nossa perspectiva, mas na perspectiva de Deus sempre tem um propósito. Amém? Vamos ficar de pé. E a gente vai continuar semana que vem falando desse assunto. Eu dei só uma introdução. Não falei um terço do que eu tinha notado. Mas eu quero que nesse momento você se comprometa a perseguir. Você se comprometa a se entregar. Olha só o que o texto que nós lemos fala no versículo 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Quando você se aproxima, quando você decide, eu quero me aproximar, eu não quero mais viver distante, eu não quero mais viver na dureza do meu coração, eu não posso viver sem ouvi-lo, eu não posso viver sem escutar, eu não posso viver sem ter comunhão com ele, eu não posso viver sem perceber o reino espiritual, sem perceber a realidade de Deus na minha vida, na minha casa. Eu não posso. Então a pessoa vai e se aproxima, e Tiago fala: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Aproximem-se de Deus e ele vai se aproximar de você. Ele vai se aproximar de você. E é isso que eu quero que você faça nesse momento. Fecha seus olhos e fala: Senhor, eu quero me aproximar. Eu quero me lançar sem restrição. Eu quero me lançar por inteiro. Tu és tão belo. Tu és tão belo, Jesus. Tu és tão belo, Jesus. Tu és o mais belo entre os milhares. Tu és o mais belo entre os milhares. Começa a lançar palavras sobre ele, meu irmão. Começa a lançar palavras sobre o Filho de Deus. Começa a exaltá-lo com todo o seu ser. Não vamos nos acomodar com o silêncio. Não vamos nos acomodar com anos e anos na mesmice. Não vamos nos acomodar com uma vida rasa. Não vamos nos acomodar com uma vida sem sentido, que está indo rumo ao final, sem nada eterno ser construído. A Bíblia está falando que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa.
Ou seja, já não há mais um sacerdote, já não há mais um homem de Deus na frente. Todos nós estamos envolvidos para profetizarmos na construção da casa do Senhor, onde Ele fala, onde Ele é ouvido, onde Ele é entendido e amado. Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu, e eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu, e eu sou todo teu. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez queimou queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Sim, Senhor. Oh, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. E eu sou todo teu. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou, queimou amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, pode vir queimar, pode vir. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis,
O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou Permaneça na presença dele por um momento. Permaneça por um momento, rendido por inteiro. Tem algumas pessoas que vão ter que tomar uma dura decisão nesses dias, de irem contra a sua própria vontade, para perseguir a voz. Em Apocalipse 4, João fala que uma voz tomou ele e falou com ele. Ele se achou no Espírito e uma voz chamou ele e disse: sobe pra cá que eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer. E João disse: a voz que falou comigo era a voz que eu ouvia no princípio. A voz que falou comigo foi a voz que eu ouvi no princípio. A voz que falou comigo foi a voz que me sustentou, a voz que me tirou da morte, da lama, do lago de fogo, do enxofre. Eu não tinha valor, não havia nada que eu merecesse, não havia nada de valor em mim. Ele me resgatou, a voz que falou comigo, a voz do princípio. Eu quero ouvir, fala outra vez. A voz que falou comigo, a voz do princípio. Eu quero ouvir mais uma vez. Não posso me acostumar a viver sem te ouvir. É tão ruim pra mim. Não posso viver sem te ouvir. É tão ruim viver pra glória dos homens. É tão ruim procurar aprovação no que eu faço. É tão ruim querer promover minhas carências no que eu faço. É tão ruim querer mostrar pros outros que eu dou certo. Querer mostrar que eu tenho que sorrir enquanto eu estou chorando. O Senhor fala com os verdadeiros. O Senhor se relaciona com o verdadeiro eu. Que ouçam a voz do Senhor como nunca antes, como nunca antes. São dias que Ele vai te chamar, te acordar, vai te chamar. Gaste os seus dias para mim, invista em mim, invista no meu coração. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar.
Glória, glória! Exaltado seja o nome do Senhor. Que presença maravilhosa. Se você trouxe sua oferta, seu dízimo, fique à vontade em servir ao Senhor com seus recursos. Levante as suas mãos, Pai. Obrigado por cada irmão, Senhor, que esteve aqui conosco. Vamos estar juntos, Pai, no decorrer da semana. Mas eu lhe peço, Pai, queime nossos corações. Fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, que a graça maravilhosa, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja. Que o povo de Deus diga amém. Cumprimente esse irmão bonito, bonita que está do seu lado. Fala, prazer em te ver aqui mais uma vez. Vamos juntos.